Eu aproveito para chamar a minha apresentadora Bruna de Falco, que vai trazer uma matéria muito importante sobre a autoestima. Você já parou para pensar como você se enxerga, mas principalmente como você se trata no dia a dia? A gente costuma falar sobre autoimagem, que é a forma como você se vê, além dos seus papéis, dos seus títulos, do crachá, daquilo que você faz e realiza. Mas aí entra uma pergunta importante. Se você já tem uma percepção a respeito de si mesma, como é que você se posiciona diante da mulher que você é? E é aí que entra a autoestima. Talvez você já tenha ouvido a falar muito sobre isso. Que tá baixa, que precisa melhorar, que uns têm mais, outros têm menos. Mas afinal, o que raios é autoestima de verdade? Porque parece que algumas pessoas se sustentam com tanta confiança, enquanto outras se questionam o tempo inteiro. Hoje eu quero te convidar a olhar para isso de um jeito muito mais claro e também muito profundo. Bora? Então, para a gente começar e não ficar só no blá blá blá, vamos organizar um pouquinho melhor esse conceito? Autoestima não é sobre você se sentir bem o tempo todo. Também não é sobre você não ter medo ou ter confiança em todas as situações. Muito menos sobre o quanto você se acha bonita, magnética ou desejável. Ela é estrutural, tem a ver com o quanto de valor você reconhece em si mesma e em tudo aquilo que você já passou na sua vida, independente do que você está vivendo ou independente daquilo que você faz, realiza e você entrega. E aqui tem um ponto muito importante, porque quando você não reconhece esse valor interno, você passa uma vida inteira buscando fora, buscando no outro, aquilo que você deveria estar sustentando aqui dentro. E dá pra gente organizar isso de uma forma muito prática. Vamos imaginar uma pirâmide. Na base da pirâmide está a autoimagem, que é como você se enxerga, aquilo que você é em essência. No topo da pirâmide está a autoconfiança, que é como você permite que o mundo te veja, ou seja, como você se posiciona. E no meio da pirâmide está a autoestima. É a conexão entre essas duas coisas e é onde é possível transformar percepção interna em ação externa. E é aqui nesse meio que tem um reflexo muito claro de como você lida com as coisas, inclusive com dinheiro. Bruna, como assim? Me conta mais. Pois é, quando você não tem clareza do seu valor, você tende a aceitar aquilo que o outro atribui a você, seja nas suas relações, no seu trabalho ou na forma com que você precifica aquilo que você faz. E aqui não é só sobre dinheiro, é sobre uma referência interna. Quando essa referência está fragilizada, você negocia para baixo. Você aceita menos e tende a se adaptar mais do que deveria. Agora, quando você tem clareza dessa referência, você se posiciona de uma forma diferente, com muito mais critério, com consciência e com coerência com aquilo que para você é importante. E isso impacta não só os seus resultados, mas também a sua sensação de segurança e estabilidade. E aí você deve estar se perguntando, então, da onde será que vem essa referência de valor interno? A autoestima não se sustenta naquilo que você sente, mas sim naquilo que você acredita, no quanto você acha que merece, nos padrões que você aceita dentro das suas relações, no que e quanto você acha que é possível realizar e alcançar na sua vida. Pois é, e muitas dessas crenças não foram construídas de forma consciente, elas foram sendo formadas ao longo do tempo por meio de todas as experiências que você vivenciou, mas principalmente da forma com que você interpretou essas experiências. E é justamente por isso que muitas mulheres vêm repetindo padrões que não fazem sentido racionalmente, mas inconscientemente é muito sobre aquilo que ela acredita. E quando a gente volta na origem dessas crenças, a gente começa a perceber que desde muito cedo nós aprendemos a ter a percepção a respeito de nós mesmos através da lente do outro. E na maioria das vezes, esse primeiro espelho é a relação com a nossa mãe. É nesse vínculo que a criança começa a construir a percepção de si, se é suficiente, se é aceita, se é vista. Dependendo da qualidade dessa relação, se houve presença,
exigência, crítica ou até ausência, a criança vai moldando essa percepção. E aqui não se trata de julgamento, é sobre entendimento, porque quando não há uma diferenciação clara daquilo que é meu e daquilo que é do outro, a mulher cresce buscando essa aprovação e ela passa a medir o valor que ela tem naquilo que ela consegue corresponder, principalmente das expectativas alheias. E é exatamente nesse ponto que começa a ocorrer uma distorção importante. O valor deixa de ser algo interno e passa a ser algo visto como desempenho. O quanto ela faz, o quanto ela entrega, o quanto ela sustenta. Será que você está se reconhecendo nesse ciclo maluco de sobrecarga? E olha o quanto é difícil sustentar isso, porque a expectativa alheia é muito instável. Sempre vai haver uma crítica, sempre vai haver um novo nível a ser desbloqueado, uma nova expectativa, e isso vai gerando muito desgaste emocional. E isso altera o comportamento. A mulher passa a compensar no fazer. Entregar mais, realizar mais, sustentar mais, se sobrecarregar mais. E isso muitas vezes é visto como força, competência ou alta performance, mas na maioria dos casos não passa de uma tentativa infantil de sustentar um valor que na verdade não está claro internamente. E isso tem um preço muito alto, porque esse ciclo não se encerra. Você sempre vai ter mais o que fazer, mais o que provar, mais o que sustentar. E é aqui que essa conversa deixa de ser conceitual e passa a ser prática. Porque nós já falamos, autoestima não é sobre o que você sente sobre você, mas como você se posiciona diante disso. E parte disso é você conseguir estabelecer limites. Limite não é afastamento. Limite não é falta de educação, limite é clareza, é saber o que você gosta ou o que você não gosta, o que você aceita ou o que você não aceita. Quando você não se posiciona, você reforça uma crença de que seus limites podem ser ultrapassados. Porém, quando você se posiciona, você também reforça uma crença, aquela da sua referência interna. Pensando nisso, eu quero te fazer uma provocação muito direta. Se a forma com que você se trata for exemplo para alguém que você ama, por exemplo, um filho seu, a forma com que ele se tratará te deixará orgulhosa ou preocupada? A forma com que você se trata fosse exemplo para alguém que você ama, isso te orgulharia ou te deixaria preocupada? Porque na prática muitas mulheres falam sobre valor, mas elas se deixam em segundo plano, ou elas aceitam aquilo que elas não merecem, ou vivenciam e insistem em relações e pessoas que já não fazem sentido nenhum. E isso não afeta só comportamento, isso também afeta a saúde mental. Porque viver desconectada do corpo exige um esforço muito grande de adaptação, compensação e sustentação. E tudo isso, no decorrer do tempo, vai gerando frustração, raiva, cansaço, até esgotamento. E aqui tem um ponto muito importante. Muitas mulheres não percebem que estão adoecendo porque elas continuam funcionando. Mas atenção, funcionar não é o mesmo que estar bem. Então talvez não exista uma pergunta mais importante para você refletir. Em quais momentos da sua vida você tem deixado de se escolher? E novamente eu volto para a pergunta guia desse quadro. Quem sustenta você? É o que você faz, quanto você entrega e quanto você dá conta? Ou é o valor que você reconhece em você e em todas as experiências que você vivenciou na sua vida até aqui? Porque no final, a forma com que você sustenta a sua vida por dentro define o quanto você vai conseguir sustentar a sua vida por fora. Te vejo no próximo programa.